greves é uma retomada ou uma reentrada em cena da classe operária no Brasil, né? Os trabalhadores no Brasil. E a greve de 1978 ocorrida na Mannesmann, da qual participei, é uma greve curta. Ela durou praticamente meio-dia, mas eu acho que ela tem um significado importante do que ocorreu depois. Né? A greve de 78 era ligada, antes de qualquer coisa, à disputa eleitoral de 78. Pela primeira chapa de frente de esquerda que teve, num contexto muito específico em que as forças políticas ainda eram clandestinas. Né? Ainda eram clandestinas. Ninguém assumia a sua posição. A gente vai aprendendo a identificar as correntes políticas pelas posições que as pessoas tinham nas reuniões. Sim. Né? Você vê as afinidades, os conflitos e tal. Não existia, ninguém falava eu sou trotskista, o outro eu sou leninista, né? Ninguém falava essas coisas na época, porque era risco. Né? Mas era um período em que todas essas forças estavam procurando, antes de qualquer coisa, mapear, ver, conhecer melhor os espaços, porque todo mundo era muito novo também. Né? Essa perspectiva de que o operariado era, né, a fonte de transformação social, era a base, né, da revolução, nós fomos todos engajados na luta operária. Né? Então, meus irmãos já trabalhavam, o Zé Vieira era metalúrgico desde os 15 anos, ele entrou para a Belgo com os 15 anos. O João também foi trabalhar no Betim muito cedo. Eu comecei na indústria alimentícia também aos 15 anos, depois fui trabalhar no GETEC, né, que fazia um trabalho também junto à classe operária, tinha algumas produções voltadas para isso. E dali foi meio que um pulo para a indústria metalúrgica mesmo. Isso aqui é a primeira carteira que eu tive. É a Mannesmann. Aprendiz. Cargo aprendiz. Aqui. Mannesmann S.A. A outra é Fiat, né? Tem outras coisas. Eu estudei à noite no Domiciano Vieira. Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Mas tinha um sujeito lá, um professor, chama Zé Alves, professor de História e Geografia. Ele falava assim, organiza o Grêmio e vem conversar comigo como representante como representação, né, estudantil. E quando vocês falarem, vocês falam pelo conjunto, e não individualmente. Os que estavam na escola, ali, saía dali, batia um papo, reunia, tinha jornal, fazia uma parte do jornal, entendeu? Expunha nossas ideias no jornal, isso tudo. Então era uma coisa que ninguém também queria correr risco de fazer grupinho, né? Que era proibido e sabia que eles prendiam mesmo. Né? Foram vários, uns 2 ou 3 nós foram presos porque conversava demais. Tinha células de trabalho cultural, comunitário e tinha células operárias, né? Que era mesmo grupos de operários de diversas, que atuavam nas fábricas dali. E na região industrial existia um núcleo do partido que se reunia com certa regularidade, a gente discutia essas questões todas. Né? E, de certa forma, o partido tinha essa preocupação de nos preparar para aquele momento ali. O movimento ainda, naquele período, ainda funcionava ainda na clandestinidade, sabe? As organizações, os trabalhadores, então não era... estava no fim da ditadura, né? E logo antes desse período, né, em 76, começou aqui na Praça da CEMIG, foi todo ano e até hoje ainda tem aquela missa do 1º de maio. Sim. Aquela missa do 1º de maio era um encontro, na verdade era uma missa política, era um encontro das lideranças políticas daqui da região, conversava e tal, e depois fazia a missa lá do 1º de maio, comemoração ao Dia do Trabalhador. O que eu acho que, assim, por que as pessoas fazem greve? Esse tempo todo contado, determinado, predefinido,
Isso vai causando nas pessoas uma certa também, ao longo do tempo, insatisfação, né? O tempo inteiro você é mandado, o tempo inteiro você faz coisas que fica repetitivo ao longo do tempo, né? Você tem greves e greves, né? Não são todas feitas da mesma forma, da mesma maneira. Você tem uma greve que você para, faz um piquete, qualquer forma, você fica fora da empresa. Mas você tem greves também de ocupação, você fica dentro. Por exemplo, 79 foi uma greve de ocupação. Uma forma diferente de fazer. Essa de 78 foi assim, embora curta, rápida. Então, nem todas as greves são iguais, né? E nesse período, teve muita greve desse jeito, né? De ocupação. A Mannesmann sempre foi um pouco o foco da gente, por ser uma grande empresa, por ser a referência ali daquela região e pela localização dela, que era bem no coração da cidade industrial, né? Então a gente tinha essa coisa de todo o material que a gente produzia, a gente traçava toda uma estratégia de como chegar até lá, né? Como chegar até os operários. Interessante da Mannesmann é o seguinte, a mão de obra do barreiro, para trabalhar na indústria, você não tinha mão de obra especializada. Essa mão de obra especializada veio mais com os alemães, e veio muita gente cesita. E esse pessoal que chegou na Mannesmann era bem politizado, muito pesado, muito ligado à janta. O meu contato com esses operários que chegaram, já mais experimentados, é que foi despertando, você entendeu? Ele já era uma pessoa politizada, né? Você defendia muito o sindicato, você era sindicalista, A Mannesmann já era o filé, era a maior empresa, os maiores salários, né? Aí eu vou correndo, ainda era politicamente também a mais importante. Aí eu vou para a Mannesmann, eles me chamam, eu entro como torneiro mecânico. Mas dentro desse grupo especial aí, a gente passa pelo Senai da Mannesmann, para dar uma refinada e poder desempenhar melhor, né? Isso era para produzir mais para a empresa. Foi lá que nós nos conhecemos. Foi no Senai que eu conheci o Ângelo, o Cleiton, o Zanana, uma turma de jovens, o Israel Pinheiro, uma turma de jovens. Aí eu já era militante político, já estava com as antenas ligadas, eu ficava atento. Já era ligado ao PCdoB? Já era ligado desde 72. Né? Já estava, e já voltei para esse trabalho por determinação. Inclusive parei de encontrar com os meus amigos da classe média, por razões de segurança. Na fábrica, lá na empresa, a gente conversava com essas pessoas que tinham esse tipo de visão. Então, não era todos, evidentemente, mas você tinha um conjunto de pessoas que pensavam assim também, né? Não raro acontecia da chefia chamar alguém lá por... Tô sabendo aí que você está falando isso, o que está acontecendo? Você está insatisfeito? Alguém disse. Você não falou com a chefia. Então, existe essa clivagem interna entre quem está... É uma disputa, né? Pelos corações e mentes, vamos dizer. Eis. Aqui, uma advertência. Vou ler para vocês. Ela aconteceu no dia 16/10/78. Em virtude de Vossa Senhoria ter sido encontrado lendo o jornal na hora do serviço, no dia 15/10/78, horário de 6 às 14 horas, somos obrigados a adverti-lo que, em caso de reincidência, tomaremos medidas mais enérgicas. Ciente. Eu não assinei essa advertência, não. Conforme testemunha assim, o empregado recusou-se a assinar. Aí põe alguém lá que... Naquela época ali, na cidade industrial tinha muita coisa disso, dos milicos lá, sabe? A Tecnofer era de militares reformados, a Delp corria a boca livre lá, que a maior parte das concorrências que a Delp pegava era por influência
dos militares. Houve um recrudescimento muito grande dentro das empresas, né? Um corte de direitos, as pequenas coisas que a gente tinha, que era, né, o lazer lá, de usar os espaços da empresa para jogar bola de vez em quando e tal, foi cortado. E aí o partido começou a nos orientar, não, vamos começar a denunciar isso, nós vamos fazer uns panfletinhos e vamos distribuir clandestinamente dentro da fábrica. E assim nós começamos a fazer, nós mesmos escrevíamos, como te falei, alguns até impressos em blog for álcool e tal, e a gente chegava, levava, eles começaram a revistar as bolsas da gente, né, na fábrica, com o discurso de que estava havendo furtos na empresa e tal, começaram a revistar diariamente as bolsas, a gente, aí eu levava os panfletos dentro da roupa e na hora de ir no banheiro, ia no vestiário e colocava dentro dos escaninhos de todo mundo, os panfletos. E nessa eu acabei dançando, né? Fui demitida nós fizemos uma sucessão de uns 3 panfletos e eu fui colocando muita situação das mulheres. Aí eu acho que criou uma certa evidência de que era alguma mulher que estava escrevendo e tal. E aí chamou atenção e eles me demitiram de uma maneira muito brusca, né? Todos aqueles operários, houve uma dispensa muito grande, política, né? Todos aqueles que estavam envolvidos com sindicato, qualquer movimento político, foram dispensados. Foi nessa época que eu fui dispensado também, junto com essa turma. Eu cheguei para trabalhar e já não fui mais trabalho, fui lá. Aí eles tinham aberto meu escaninho, tinham tirado tudo, né? E aí tinha panfletos, tinha os livros, tinha muito livro lá. Eles não deixaram nem eu voltar para poder pegar minhas coisas. Eles, dali mesmo, já fui e mandaram me entregar uma caixa com as minhas coisas. E tinha coisas pessoais, tinha absorvente, tinha escova de dente, tudo dentro de uma caixa mal enjambrada que eu tive que carregar até a João César para poder pegar um ônibus para ir embora, porque eu não tinha, né, tinha ido de especial e aí fui carregando aquela caixa. A Nancy fica distante da João César, ali fui carregando aquela caixa pesada até chegar lá. E assim, muito angustiada, muito humilhada, né? Que assim, foi uma humilhação profunda e tal. E dali eu não entrei mais, né, na empresa. O 64 acaba com isso. Então ele quebra essas caça-lideranças, né? E o que ficou no sindicato? O que chamou de peleguismo, que é uma espécie de sindicalismo amarelo renovado, que já existia antes dos pelegos. Aquela concepção que não rompe. Só a partir de 76 para 77 que começam a ter assembleias no sindicato. O sindicato era muito fechado, muito fechado. E não é nem que seja fechado assim para evitar os outros, não. A dinâmica sindical não tinha, ela não era voltada para a mobilização. Não queria muita confusão, não. O sindicato nesse período, a ditadura soube cevá-los. Eu fico rindo aqui que eu me lembro, às vezes, do Totonho, por exemplo, que era militante também. Né? Ele ainda ficava atrás das pilastras, para não ser nem fotografado. O pessoal tinha medo, porque as assembleias eram muito vazias. Né? A gente sabia que ia muito olheiro das empresas lá para dentro, para ver quem estava indo. Né? Existia um clima de repressão. Não tinha muito espaço. Mas as assembleias não era propriamente um local, você ficava muito exposto, né? Para fazer intervenção política. Então isso começa a mudar a partir de 76. Vem aquela denúncia da manipulação dos índices do INPC, né? Os índices de inflação, não era INPC ainda, né? Do Delfim, que é até uma coisa interessante, porque vem de fora, né? Não foi uma coisa nascida, foi a partir de um relatório externo, se não me engano, da Inglaterra, né, da FMI, que identifica que houve a manipulação. E aqui corre igual um rastilho de pólvora. Em 77 tem esse aquecimento e que abre o sindicato. E aí começam as articulações, os ativistas começam a se conhecer, a se relacionar, a ter reuniões e a construir o trabalho de base, o trabalho de fábrica, a partir de... É como se a gente começasse a desenvolver aquela tecnologia que antes a gente só conhecia teoricamente, de comissão de fábrica, de região,
Até o próprio sindicato, que a gente não conhecia direito como é que era a divisão, as grandes facas, as médias, as pequenas, as concentrações. A gente entra para dentro do sindicato mesmo em 77. Como a chapa de 78 ela já é majoritariamente de ativistas políticos, já um pouco mais consolidados, o sindicato passa a viver uma espécie de duplo poder. Porque uma situação até... A gente dava um sufoco danado dos pelegos, porque eles não tinham oradores. A turma dos pelegos era muito ruim. Os caras não sabiam falar no microfone e nem tinham vontade também de falar no microfone. O menos ruim era o João Silveira, né? E o Deu também. Né? Tinha uns 3 ou 4 que falavam razoavelmente, mas eles não tinham conteúdo, eles não falavam, eles não representavam a massa. Eles estavam ali para cumprir o papelzinho deles lá de pelegos, de amortecer a luta de classe. Né? E a gente queria chutar o balde. Né? A gente expressava toda aquela insatisfação, aquela revolta, aquelas coisas todas. Na Assembleia decisiva, aí sim, essa Assembleia, ela sozinha merecia quase um livro, viu? Porque ela começou no final da tarde. Acho que eles pegaram o João Silveira e falaram: não deixa passar essa. Não põe nada em votação. Ele catimbou. O sindicato enchia e esvaziava. E ele não. E aquela confusão, ele botou os bate-pau, pressão pra lá, tirava a gente. Foram horas e horas e horas, até que fizeram uma votação lá, 11 e tanta da noite, e a greve foi derrotada por poucos votos. A proposta de greve foi derrotada. Mas as manipulações estavam tão evidentes que algumas lideranças, eu não lembro mais quem, mas algumas lideranças, eu fui um dos principais. Eu trabalhei 2 turnos. Que subiu lá e falou: olha, isso aqui foi manipulado, isso é uma fraude, nós não aceitamos e nós vamos para a greve. Amanhã nós vamos parar e tal. Nós chamamos a greve contra o sindicato. Para tirar a greve já foi uma luta mais ferrenha com o sindicato, que também não queria, né? E tal. Então, eu, por exemplo, já participava do sindicato, já tinha uma atuação, e aí o pessoal decidiu que eu tinha que falar na Assembleia. E aí eu falei assim: gente, mas eu não vou falar, não vou ter coragem de falar na Assembleia. Eu, né, assim, era muito pouco preparada, na verdade, para isso. Aí, não, você vai escrever, o que você vai falar? E escrevemos um discurso muito singelo e tal, mas eu fui lá para falar, para chamar a greve e tal, fazer a palavra feminina, né, de chamada da greve. Tinha outras mulheres que militavam também, algumas do MR8 e de outros grupos políticos que militavam, e que até tinham muito mais experiência do que eu, mas era uma decisão do partido que eu também fosse lá para frente e começasse esse engajamento ali. E aí fui falar, e justamente fui a primeira a defender a greve lá em cima, por coincidência porque a gente tinha feito uma ordem de inscrição, e aí um dos dirigentes sindicais, se não me engano, chamava Elias, era um negro fortão e tal. Na hora que eu puxei a palavra de ordem de greve, ele veio para tomar o microfone. E aí eu tentei lutar com ele no microfone, mas então ele levou o microfone. E eu continuei falando. Minha tarefa ali era encarar e dar o meu recado. E eu fui com essa convicção, né? Com toda a insegurança, com todo o despreparo da gente, a gente tinha um compromisso político muito grande, né? Com o partido, com a ideologia, com essa convicção de que a gente era peça importante na transformação. Né? Praticamente a greve, ela passou por dentro do sindicato, mas não coordenada pelo presidente do sindicato, né? Pela diretoria do sindicato, dirigido pelas pessoas que estavam na base, foi empurrada, obrigada a fazer a greve, né? Porque a gente viu lá o surgimento das lideranças. A gente sai da Assembleia, vai para o GTEC, rodamos boletins e entramos lá uma meia dúzia de pessoas com esses boletins escondidos, dando uma detonada no sindicato, nos pelegos, e reafirmando a greve geral. Na greve de 78, especificamente, assim, eu tenho uma vaga memória assim, de uma panfletagem que nós fizemos. Houve um bloqueio da polícia para a gente não chegar até as portarias. Então, como tem aquela alça ali do viaduto e aquela entrada da Mannesmann, ela vai
para dentro, né, daquele setor assim, os ônibus desciam, os especiais desciam, era proteger a empresa, exatamente. Os ônibus desciam e a gente ia, na hora que eles reduziam para poder entrar ali, fazer a curvatura para entrar, a gente ia panfletando nos ônibus, né, e tentando fazer um chamamento mesmo ao pessoal para a greve, para, né, para entrar na luta e tal. E aí, eu me lembro que a polícia veio para impedir a gente de chegar até os ônibus, veio subindo e tal. E eu era muito magrela, pesava uns 47 quilos, era muito magrela. Eu lembro que eu atravessei, passei entre os ônibus e desci por trás e fui panfletando ao contrário, quando a polícia estava vindo por cá. E eu cheguei até bem perto da entrada da empresa, sem ser muito notada, porque os ônibus já estavam... E aí, à medida que os ônibus iam chegando, eles iam acelerando, e aí você ia correndo e panfletando. Eu estava com uma bolsa, dessas bolsas de tecido cruzada, assim, com os panfletos. E aí, só escutei quando o pessoal falando, a polícia e tal. E aí, o PM correndo com o cacetete já, e eles estavam batendo mesmo. Não chegou a acertar, assim, de mim, mas pegou a ponta do cacetete nas minhas costas, eu saí catando cavaco, uns 10 metros, assim. E foi uma cena muito engraçada, porque eu lembro de ter escutado todo mundo morrendo de rir dentro do ônibus, porque esparramou papel para todo canto é lado e tal. Eu fiquei assustadíssima, mas aí eu acho que foi tão inusitado que ele não veio atrás de mim para me bater, não. E eu saí, e já veio os seguranças da própria empresa, escorraçando também, e a gente teve que sair. E depois disso, assim, eu me lembro que foi uma greve que a polícia bateu muito nas pessoas. Eu não... Já houve um grau de violência que até então a gente não tinha enfrentado diretamente, né, nas manifestações, coisas que a gente participava, apesar do momento de ditadura e tudo. Nós, particularmente, não vivíamos diretamente esse confronto. Foi o primeiro confronto que a gente viveu, assim, na pele mesmo ali. Geralmente, esse pessoal que fazia greve era muito perseguido, apanhava muito na rua. Principalmente, chegava em determinadas trocas de turno, e que os piquetes, aquele negócio todo, eles batiam. Quando reclamava com o governador, reclamava, não, que é isso? Meu soldado não faz isso, que é isso? Tá? Eu lembro que a gente saiu dali, fomos para o sindicato. Eu ainda não era da categoria oficialmente, né? Eu era militante, atuava ali, mas eu não era da categoria. Então eu não pude entrar no sindicato, eu tive que ficar sentado do lado de fora. E ali do lado de fora vi vários companheiros chegando machucados. Eu lembro que um companheiro levou uma cacetetada na boca, assim, cortou, então estava sangrando e tal. Alguns, e o pessoal do sindicato muito indignado, do pessoal está indo para lá. Né? O sindicato era muito pelego naquela época, tinha uma resistência muito grande à greve, à chamada pela greve. Nós paramos a oficina central pelo vestiário. A gente entrava às 5h30, 5h40, entramos no vestiário, você vai para trocar de roupa, tirar a roupa branca, limpa e botar o macacão. E lá a gente já fez uma agitação e tal, panfletamos e resolvemos parar. Aderimos à paralisação. Né? Paramos a oficina central e a laminação de barra e prensa, para alguns setores só alguns setores. A Mannes, nessa época, não me lembro se ela tinha 10 ou 12 mil operários. Mais ou menos, por aí. É, por aí. Nós paramos 3.500 operários. Nós fizemos um balanço no meio da manhã, tinha 3.500 trabalhadores parados. Só. Né? Só não, né? Era muito. A oficina central tinha acho que 900, 800. Eles isolaram a oficina central com os jipes da segurança, cortaram os telefones, tá? Começaram a ameaçar com lei de segurança nacional, fizeram uma pressão tremenda. E a gente chamando o sindicato, chama o sindicato, tem que negociar. Né? E montamos uma comissão, tinha 34 sessões, 32 ou 34 sessões que tinha na oficina central. Né? Uma coisa assim, fizemos um pacto de solidariedade nessa comissão aí. Só que a gente ficou sem comunicação com os outros setores, porque eles cortaram tudo e não deixavam a gente sair. Né? Basicamente, nós ficamos meio que presos ali, e esperando o sindicato aparecer. Né? Paramos 6 horas da manhã, aí 11 horas é o almoço. Aí na hora do almoço fez uma assembleia, e aí chegou informações da prensa, laminação automática, laminação de barra. A gente avaliou que não dava para segurar, sem o apoio do sindicato. O sindicato não apareceu. A gente recuou. Foi uma greve curta, uma greve de 5 horas, de 6 às 11.
meio-dia a gente já tinha votado com esse pacto de nenhuma repressão. Por menor que tenha sido a greve da Manesma em 78, ela acendeu um estupim, né? Aquela coisa, a greve não fazia parte desse cenário, daquele momento, daquela geração de operários que estava ali, né? E ela veio para o nosso cenário, ela virou o foco da nossa discussão. As pessoas começaram a acreditar que a gente podia, de fato, fazer uma greve, né? Que era possível parar as fábricas, né? A campanha eleitoral foi muito rica. Muito rica. Por todos os aspectos, ela significou uma viragem, porque nós fomos para a porta de todas as fábricas. Nem a militância ali, por causa das condições de fechamento, a gente não conhecia a categoria. Foi com a disputa eleitoral de 78 que se configura e se consolida a oposição sindical com uma visão, vamos dizer assim, mais científica de luta sindical. O movimento 78 foi um movimento importante aqui para a construção da nossa história, né? Que a partir de lá nós conseguimos, né? O movimento conseguiu se expandir para outras categorias que em 78 não tinha parado, mas em 79 parou, como a Fiat Automóvel, né? Na greve de 79. Betina. Então aquela organização estava sendo construída, que acumulou lá em 78, ganhou musculatura, ganhou força, foi onde nós fizemos uma greve quase que o dobro, né? Com mais paralisação em todo o país, que conquistou, né, um reajuste histórico, conquistou mais respeito na categoria, e foi também a primeira greve, para mim foi importante, ela que foi a primeira greve que eu participei. Eu acho que assim, foi mais importante para nós, enquanto pessoas, né, enquanto trabalhadores, para a nossa vida, do que talvez para o contexto, né, político e ideológico, a nossa participação ali. Ela fez mais bem para a nossa formação, aquela experiência de trabalhar em linha de produção, de compartilhar com as pessoas, né, um processo produtivo. Isso é uma experiência que fica para a vida inteira, né, os processos que você vai demandando na sua vida. E essa coisa do olhar, né, para a realidade dos outros, né? O partido teve uma importância muito grande na gente, de fazer a gente ver essa coisa de observar a dor e o sofrimento das outras pessoas, de ser sensível a isso e de achar essa forma, né, de discutir com as pessoas caminhos e soluções para os seus problemas de uma forma mais conjunta, mais solidária. Fazer uma nação forte, mas valorizando. Não adianta uma nação rica, onde o pessoal acontece com os países árabes, você concentra a riqueza na mão de meia dúzia e o resto morre. Não, a valorização do homem, principalmente do homem que trabalha. Porque onde a civil tem riquezas dentro do Brasil, né, você não tem trabalho. Rico, sem trabalho. Como é que você civil isso? Rico sem trabalho. Então hoje nós estamos sentindo assim, né, apesar da política do governo também, ela quer, como o governo tem condições de derrotar o nosso movimento organizado, né? O governo golpista aí não tem condições de derrotar o sindicato por tudo organizado. Então eles vão, já que nós não podemos, vão tirar o emprego deles. Ou seja, vamos enfraquecer a indústria brasileira, que é o que está acontecendo. Desindustrializam o carro, as empresas estão operando com 30% da capacidade. Então nós, nos últimos 2 anos, aí, nós tivemos praticamente 25 mil demissões aqui na nossa categoria. 25 mil demissões. A gente passa aqui pela cidade industrial, a gente já vai olhando as empresas que estão paradas, que negociavam vários benefícios. O trabalhador não está negociando mais porque tinha 300 funcionários, hoje está com 50, com 40, e o patrão está desesperado para arrumar dinheiro para pagar a folha de pagamento mesmo. Porque o que aconteceu? Os caras a economia vai retomar, todo mundo acreditou, né? Quer dizer, nós não, né? Sabia que o governo golpista ia piorar ainda mais a situação. Mas a população, né, os empresários acreditaram e seguraram. Hoje nós estamos vendo aí que o pessoal falou, nós seguramos aqui 1 ano aqui de salário para essa turma aí, agora não tem condição de segurar e também não temos dinheiro para pagar isso não. Quanto mais pobres as mulheres, pior a situação, né? E lá era uma fábrica
de mulheres muito pobres que tinham essa dupla jornada, né? E trabalhar na linha de produção 9 horas e 45 minutos por dia, né? Sem parar, e ainda ir para casa, encarar outra jornada com filhos, né, com casa, com tudo, era realmente uma coisa muito estressante. Várias vezes teve colegas que surtaram, que entravam em crise, de desespero, de choro, sabe, coisas assim. É uma coisa... É inexplicável essa coisa. Não é só o cansaço físico, é todo o condicionamento, né, do trabalho, que é meio... É coletivo e ao mesmo tempo é isolado, porque eles criam uma situação de isolamento, né? Não é uma situação muito confortável, né? Não era naquele momento. Hoje eu já não sei mais, tem tantos anos, pode ser que hoje essa estrutura, né, e essas relações de trabalho têm evoluído com o tempo, né? Mas naquela época não era fácil, não, realmente não era. Estar preso ao imediato, isso tem um preço, né? Como hoje isso é muito presente, né? Então dura um tempo. Mas as pessoas começam a perceber também, a gente pensa. Gente é isso, né? Não é um ser ativo, mas o que ele faz faz de forma pensada, né? Ele é capaz de raciocinar. É isso que está aí hoje. Tem quem gosta que seja eterno, né? O presente é eterno. Nunca foi. O presente nunca foi eterno. O presente eu vou exagerar aqui, é um ponto, né? Mas você tem um antes, muito para frente, você vai determinar o futuro. Vai dizer que... Agora, é um momento de refluxo, né? De muita incerteza, muitas dúvidas, que não é a primeira vez também, não é problema de ser otimista, não ser pessimista. Hoje está assim mesmo. E tem pouca visualização, né, das possibilidades futuras. Hoje é só um momento. São tantas experiências que a gente teve depois disso, né, nesses 30 anos, que foram muito mais intensas e que a gente teve que ter um protagonismo muito maior, que aquilo ali se tornou uma coisa assim... foi uma passagem ali, foi, mas não foi nada assim. Um momento da trajetória. Da trajetória, uma longa trajetória.